Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Rede Família Esporte, primeira edição, trazendo as principais notícias esportivas desta quinta-feira. Vamos falar de Copa Sul-Americana e também da Copa do Brasil. Já foram definidos os dois finalistas da Copa do Brasil e a Chapecoense na Sul-Americana está muito perto da final. Ela empatou ontem 1-1 contra o São Lourenço da Argentina. Acompanhe os gols. E a Chapecoense ficou muito perto de disputar pela primeira vez a final da Copa Sul-Americana. Depois de ver o São Lourenço sair na frente em Buenos Aires, a Chapecoense arrancou um empate com a Ananias. As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 23, na Arena Condá, em Chapecó, no segundo jogo da semifinal. Um empate sem gol já classifica o time brasileiro para a decisão da Copa Sul-Americana. Nada mal para o time brasileiro, que tem a sua primeira semifinal numa competição internacional. E terá a oportunidade de escrever realmente uma página nessa história da Chapecoense, muito vitoriosa, a Chapecoense de Santa Catarina, lá de Chapecó. Em seus domínios é uma equipe que sabe aproveitar o fator campo, sabe aproveitar lá o fator casa, né? Um lugar muito difícil de se jogar, um campo muito apertado, onde a torcida fica em cima. Todos já conhecem como joga a Chapecoense. Muitos clubes brasileiros têm muita dificuldade quando vão jogar lá e o São Lourenço também terá. Já teve uma dificuldade, mesmo jogando em casa contra esse bom time da Chapecoense, marcou direitinho, não deu espaços e brechas para que a equipe do São Lourenço pudesse jogar. A equipe do São Lourenço acabou fazendo 1-0, mas depois ela não se abateu, buscou o resultado e no finalzinho, num cruzamento, a bola acabou entrando direto, não resvalou em ninguém, enganando o goleirão do São Lourenço e acabou fazendo 1-1. Um ótimo resultado para quem está jogando fora de casa, né? Depois da vitória, o melhor resultado é o empate com gols. E aí a equipe da Chapecoense conseguiu esse resultado de 1-1, poderá empatar em 0-0 em seus domínios, que já estará classificado, e a vitória, nem se fala, será um fato inédito para o povo de Chapecó. Então, um grande abraço ao povo de Santa Catarina, que nesse momento está nos acompanhando em rede nacional, né, através das parabólicas em todo o Brasil. Eu tenho certeza, vai um abraço ao pessoal de Chapecó, principalmente aos jogadores e também comissão técnica da Chapecoense. Caio Júnior, um belíssimo trabalho vem fazendo na Chapecoense, e que pena que não chegou muito longe no Campeonato Brasileiro, né? Mas longe um pouco do fantasma do rebaixamento, dá para se preocupar um pouco mais agora com essa possível final da Copa do Brasil. Estaremos todos, torcendo para que a Chapecoense vença a partida aqui em Chapecó e vá para uma final aí inédita para sua história. Vamos ver os resultados do Campeonato Brasileiro Série B. Lembrando que a Série B foi fracionado os jogos, 2 jogos acabaram acontecendo, um jogo amanhã e o restante no sábado para o complemento dessa 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na tela vamos acompanhar os jogos que já se encerraram: Londrina 0, Paysandu 0, Luverdense 2, Criciúma 1. Amanhã nós teremos Vila Nova e Bahia. E no sábado, o complemento da rodada com Brasil de Pelotas e Vasco, Ceará e Tupi às 5 da tarde. Virando a página, nós vamos ter Sampaio Correia e Joinville, esse jogo também às 5 horas da tarde. No mesmo horário para Atlético Goianiense e Goiás, clássico goianiense, CRB e Náutico às 5h30, às 19h30 Avaí e Paraná, e às 21 horas, encerrando essa 34ª rodada do Brasileiro Série B, o Bragantino recebe o Oeste em Bragança Paulista. Vamos torcer para que o Bragantino vença essa partida, se aproxime do Oeste, para que o Bragantino não sofra com mais esse fantasma do rebaixamento, né? Essa equipe do Bragantino não merece ser rebaixada à Série C do Brasileirão. Após visitar o CT do Corinthians, Rogério Micali, treinador da seleção sub-20, visitou o CT do São Paulo. Acompanhe. Bom, primeiro conhecer a estrutura do São Paulo, que eu não conhecia. Primeiro eu ouvi falar muito e vimos aqui, comprovamos toda a qualidade de trabalho, né, toda a estrutura física de profissionais que o clube realmente tem. E o principal é conversar sobre os atletas. É um grande fornecedor de jogadores da seleção brasileira. Nós contamos muito com o São Paulo em relação a alguns torneios que nós vamos participar. E a gente veio comunicar, falar, né, estreitar o relacionamento para trabalhar junto com o São Paulo, para que a gente possa não comprometer nada em relação ao trabalho executado aqui no clube, mas também a seleção também poder estar com esses jogadores, que é muito importante para a gente, porque a gente sabe da qualidade. Então a visita foi muito em cima dessa situação, da gente estar trabalhando junto. Muito legal, bacana, porque a gente estava lembrando ali alguns momentos que a gente passou,
É um cara que eu admiro muito pela pessoa e pelo treinador que é. Acho que foram momentos especiais que ficaram marcados na minha vida. E muito feliz de reencontrá-lo, lembrar de momentos únicos que passamos aí, né, nesse período de Olimpíadas. Espero que ele tenha ainda mais sucesso na carreira, porque é um cara que merece muito. O Rodrigo é um cara que extrapola a relação treinador e jogador, né? Nós nos tornamos amigos, né? Houve uma cumplicidade muito grande nesse torneio em relação a toda a trajetória que nós construímos para chegar a essa conquista. E é sempre muito importante a gente rever essas pessoas que a gente gosta. O Rodrigo é uma pessoa que eu gosto de estar junto, gosto de conversar. É um jogador que tem uma cabeça muito boa, é um cara extremamente profissional. E você lidar com um jogador com essas qualidades às vezes é até difícil. Mas o Rodrigo se enquadra nesses quesitos e é sempre um prazer poder encontrá-lo. É realmente uma das tarefas do treinador, não só da seleção sub-20, mas também da seleção principal, conhecer toda a estrutura dos clubes brasileiros, para saber como que cada jogador trabalha, né? Aqueles que são convocáveis para a seleção brasileira, para saber como andam nos seus clubes, como tem sido o dia desses jogadores no clube, como eles se comportam lá dentro, como é o treinamento deles, em que posição que eles têm. Então, esse estreitamento entre o treinador da seleção e o treinador dos clubes é muito importante, coisa que muitos outros treinadores das seleções nunca fizeram. Então é importantíssimo que o Micali, não só o Micali, mas também o Tite faça, e o Tite vem fazendo isso, acompanhando em loco o treinamento, já conhece a maioria dos treinadores de São Paulo, né, das estruturas em São Paulo, então precisa também dar uma viajada no Brasil para conhecer as outras estruturas dos clubes que têm jogadores selecionáveis também, para que possa aí entender um pouquinho da filosofia com que cada treinador trabalha, usando esse jogador, para que na seleção brasileira esse jogador não sofra muito com uma mudança de posição, né? Normalmente ele joga de um jeito no clube, chega na seleção brasileira, coloca-se o jogador para jogar numa outra posição e o jogador sente muita dificuldade na adaptação. Então, sabendo como o jogador atua no clube, fica muito mais fácil você levá-lo para a seleção e extrair o máximo que o jogador tem para a seleção brasileira também. Então, louvável esse trabalho que vem fazendo o Micali, não só na sub-20, mas também o Tite na seleção principal. De volta com Rede Família Esporte, vamos falar de Copa do Brasil. O Internacional ficou bem perto da classificação à final da competição, mas no final acabou cedendo o empate e passou o Atlético Mineiro. Vamos ao jogo. O pé não estava legal não, melhorou aos poucos e o Atlético precisava ficar esperto. Anderson passou em velocidade e tocou para Ailon fazer 1-0 para o Internacional. O resultado ainda era favorável ao Galo, que não se acomodou. Robinho acertou o canto, 1-1. Na sequência, Anderson foi mais rápido e conseguiu roubar a bola de Vitor. O goleiro viu a rede balançar por causa da falha. 2-1 Inter. A decisão estava indo para os pênaltis e a equipe gaúcha continuou pressionando. Mais uma vez, o Atlético não se abateu. O gol da classificação saiu dos pés de Lucas Prato no jogo de número 100 do argentino com a camisa do clube. Atlético Mineiro 2, Internacional 2. O Atlético chega à segunda final de Copa do Brasil em 3 anos. O objetivo agora é se tornar bicampeão. O Grêmio, outro time gaúcho, vai estar no caminho. O Atlético tem tradição de disputar título, de ganhar e conquistar, e é isso que a gente quer. Um belo jogo, né? Nós achávamos até na terça-feira de que o Internacional não pudesse ser um páreo duro para que o Atlético nesse jogo, mas foi muito ao contrário, né? O Internacional queria de todas as formas, mesmo sabendo que o Celso Roth errou no primeiro jogo ao colocar uma equipe reserva, tentou corrigir esse erro jogando lá no Horto contra o Atlético Mineiro. E olha que saiu na frente por 2 vezes, né? Saiu na frente 1-0 e depois acabou fazendo o 2-1, né? Para que depois o Atlético pudesse empatar. Mas o Internacional jogou muito bem. E olha, um recadinho, se cuide o Palmeiras no próximo final de semana. O foco do Internacional é para tentar sair desse fantasma da zona do rebaixamento.
E não vai vir na defensiva contra o Palmeiras, não. Se o Palmeiras acha que vai jogar contra um time que vai ficar com 2 linhas de 4 atrás, se engane, porque não foi assim ontem, jogando no Horto. E foi um aprendizado para o Internacional, que se jogar de igual para igual contra qualquer equipe brasileira, pode endurecer o jogo e não será difícil contra o Palmeiras. Vai ter que ter muito foco o Palmeiras no próximo jogo, no final de semana contra o Internacional, se quiser ainda sonhar com essa situação de permanecer líder dentro da competição. O Grêmio e Cruzeiro ficaram no 0-0. Melhor para o tricolor gaúcho, que ficou com a vaga na final da Copa do Brasil. Com a vantagem do jogo de ida, o Grêmio só precisava administrar o resultado. Já para o Cruzeiro, só importava a vitória. E o time mineiro foi pro ataque. Mas o tricolor gaúcho segurou a ofensiva. A bola parava na trave ou nas mãos do goleiro Marcelo Groi. No segundo tempo, o Cruzeiro intensificou a pressão e apresentou mais perigo. Mas o jogo terminou empatado, só que com sabor de vitória para o Grêmio. Hoje eu não fiz pedido nenhum. Eu dei uma ordem para eles, que eles estavam proibidos de decepcionar o nosso torcedor e decepcionar seus familiares quando eles chegassem em casa. Estavam proibidos disso e proibidos de entrarem no vestiário sem a nossa classificação. Grêmio e Atlético se enfrentam em 2 partidas, uma no dia 23 e a outra no dia 30 de novembro. A gente já enfrentou eles algumas vezes, a gente sabe que não vai ser igual, óbvio, mas a gente sempre foi muito bem contra o Atlético. Espero que não seja diferente na final. E vai ser um duelo de 2 equipes muito distintas dentro da competição. A equipe do Grêmio, uma equipe muito mais copeira, muito mais caseira, muito mais organizada defensivamente, enquanto a equipe do Atlético Mineiro, uma equipe que se lança ao ataque, fazedora de gols, tem um meio-campo e ataque com muito poderio. Então vai ser um jogo da defesa contra um ataque. Então espero que quem ganhe com isso é o público que estiver assistindo, o público que estiver nesses 2 jogos, porque eu tenho certeza que será um belíssimo jogo. Vamos saber onde será a primeira partida e onde será depois o jogo da final para decidirmos quem será o campeão da Copa do Brasil. Mas uma competição muito bem disputada e chegaram realmente as 2 melhores equipes desta competição nesta grande final. Parabéns então ao Atlético Mineiro e parabéns ao Grêmio de Futebol Porto Alegrense. O Timão segue os treinos para o confronto contra o São Paulo sábado no Morumbi. Acompanhe. O Corinthians treinou na manhã desta quarta-feira aqui no CT Joaquim Grava e ainda tem mais 2 dias de preparação antes do clássico contra o São Paulo, que acontece no estádio do Morumbi. Todo clássico ele tem a sua tensão natural, né? Então, eu acho que assim, o Corinthians tem que buscar fazer o futebol que vem fazendo, repetir aquilo que fez, principalmente no jogo contra o Flamengo, onde foi fora de casa, com o estádio cheio, conseguiu desempenhar um bom futebol, conseguiu se impor. E nervosismo a gente deixa de fora, deixa pro adversário, isso aí não cabe a nós. Antes da coletiva começar, o lateral Fagner recebeu uma homenagem de seu filho Henrique, uma camisa pelos 10 anos de profissional completados no Corinthians. Sinto um privilegiado de poder ter completado 10 anos de carreira, poder estar num grande clube como o Corinthians, de hoje poder fazer parte da seleção, de ter uma família maravilhosa, então eu me sinto muito privilegiado por isso. Sem os meias Giovanni Augusto e Guilherme, que treinaram internamente com o desgaste muscular, Oswaldo de Oliveira ainda não esboçou a equipe que deve começar atuando no próximo sábado. A tendência é o retorno do camisa 10. Romero ou Marquinhos Gabriel devem deixar a equipe. Está tentando aos poucos colocar aquilo que ele acha interessante para a equipe, e ao mesmo tempo ele entende que é final de temporada, e que há um desgaste natural, e ao mesmo tempo que todos os atletas também se comunicam bastante com a comissão. Então eu tenho certeza que não teremos problemas, mas o quanto antes a gente puder entender tudo que ele quer passar é importante também para a gente conseguir fazer nos jogos. Nessa quinta-feira pela manhã, o Timão volta a treinar no CT e inicia os trabalhos táticos antes do Majestoso. O Fagner está correto ao dizer que será um clássico de tensão, claro, até pela situação, principalmente da equipe do São Paulo. Lá embaixo, se perder, entra definitivamente numa zona complicada e poderá até estar em uma zona de rebaixamento. Então, para o São Paulo é vida ou morte essa vitória. E para o Corinthians, se quiser permanecer próximo e até entrar dentro do G6, terá que a vitória ser necessária nesse jogo contra o São Paulo. Então vai ser um jogo realmente tenso.
um começo muito tenso, onde as duas equipes vão priorizar o sistema defensivo, porque não querem sair atrás do placar. Por isso que será realmente um começo de clássico extremamente tenso, mas acho que de clássico extremamente equipes. O volante Tietê do Palmeiras falou em coletiva sobre o foco da equipe nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Acompanhe. Eu fico bastante feliz pela fase que eu venho vivendo, não só minha individualmente, como coletivo, que o futebol que a gente vem apresentando. Significa a realização de um sonho para mim. Eu sempre sonhei estar aqui num clube grande igual o Palmeiras, então eu fico bastante feliz. Meus pais também se orgulham bastante de mim, então mas eu procuro não deixar que os elogios, que essas coisas que vêm de fora possam interferir no meu rendimento. Acho que o principal é a gente conseguir somar os 3 pontos nos 3 jogos que a gente vai ter em casa. Isso daí é fundamental. A gente já mostrou a importância que isso traz no campeonato, no decorrer do campeonato, nas outras rodadas. A gente conseguiu essa vantagem por ser um dos melhores mandantes. Então a gente tem que se precaver. Quando for jogar em casa, a gente tem que jogar para ganhar igual a gente joga dentro ou fora de casa. Então acho que esse é a precaução que a gente tem que tomar. E para o Palmeiras, nada mais do que necessário o foco nessa reta final, apenas 5 rodadas para terminar, então focar nesse final de competição. São 5 jogos decisivos, um contra o Internacional já no final de semana e o outro contra o Atlético Mineiro na próxima meio de semana. Então são 2 jogos decisivos. Se o Palmeiras perder os 2 jogos, dificilmente vai se manter na liderança. E para reconquistar essa liderança é muito complicado. O Palmeiras terá que, nesses 2 jogos, ter mais foco do que teve até o momento. Se vencer, se passar por esses 2 desafios, já estará praticamente com a mão na taça de 2016. Estamos de volta, o Rede Família Esporte, primeira edição, fica por aqui. Estarei de volta às 7 da noite. Fique agora com Marielle Jacon e o RF News. Tchau.